nossa aula de atualidade de hoje, ele é um tema expositivo. Eu devo levar mais ou menos uns 24 minutos nessa aula. Essa aula é somente expositiva, não é aula de debate, tá? E é sobre assuntos. Na verdade, teve um fato motivador, tá? Para essa aula, e aí eu acabei puxando outros assuntos para a gente discutir. Eu estou tentando, de certa forma, não ficar batendo na mesma tecla de um assunto que nós já discutimos no começo do ano, que esse foi sobre o coronavírus, que foi nosso primeiro conteúdo do ano de 2020. A gente discutiu sobre o coronavírus, fizemos vídeos, fizemos entrevistas, fizemos exposição de cartazes e tudo sobre. Então, eu estou tentando não ficar batendo no mesmo ponto, repetindo para vocês o mesmo conteúdo. Por isso eu estou procurando outras coisinhas. E essa semana eu deparei com uma notícia muito interessante, certo? Que acaba tendo um pouquinho relação com a questão do coronavírus. Vocês vão entender o porquê. Você deve ter visto essa figurinha aqui, certo? Ela foi notícia essa semana, muitas pessoas compartilharam no WhatsApp, muitas pessoas falaram sobre ela, muitas pessoas compartilharam até, para variar, fake news sobre, né? Inclusive vocês podem até usar, se vocês quiserem, essas fake news aí no trabalho que vocês têm que me entregar até domingo agora, tá? Esse alarme nos Estados Unidos com a invasão das vespas asiáticas gigantes. Essas vespas, elas são temerosas só de olhar pra cara dela, né? Você vê pelo tamanho do cara, você vê que ela realmente é bem grandinha. Na verdade, elas podem ter até 7,5 cm de comprimento, tá? E o ferrão delas é um tipo de um ferrão que ele não é igual ao ferrão da abelha, que ele se solta, tá? Então ela pode continuar ferroando várias e várias e várias vezes. Eu não coloquei na imagem, no material de vocês aí, imagens das pessoas que foram atacadas, nem vídeos, nem nada, que eu achei assim pesado e desnecessário. Mas essa é a notícia, esse é o fato motivador, tá bom? A partir daí que a gente vai começar a discutir na nossa aula de hoje, tá? E o título dele, Globalização da Biodiversidade. Ou seja, o planeta Terra é um planeta cheio de biodiversidade. Especificamente o Brasil é um dos países mais biodiversos. Tão biodiverso que o Brasil é considerado mega diverso. Isso aí vocês já estudaram em biologia, certo? Cabe salientar a vocês, então, o que vai ser essa globalização? A gente está falando especificamente sobre as chamadas espécies exóticas. E o fenômeno da globalização, ele tem permitido cada vez mais que espécies de outras regiões invadam outras áreas onde elas não têm predadores. E um exemplo que nós temos aqui, no caso, são as vespas mandarim, certo? Essas vespas mandarim, elas são predadoras de abelhas, elas não têm predadores naturais em regiões como a América, tá? Por essa razão, ela é considerada uma espécie exótica. Acredita-se que ela tenha vida em embarcações, certo? Acredita-se que ela tenha vindo em embarcações. E aí, por essa razão, elas estão, por não terem predadores naturais, elas estão se tornando um problema muito grande dentro da Europa. Mas quem pensa que é só a vespa, não é só a vespa. Nós temos vários outros, vamos dizer assim, organismos que são invasores. Mas vamos à notícia, que é o nosso fato motivador de hoje, sexta-feira, tá? Vamos lá. Para dar início a essa aula, eu trouxe a você um estudo, que na verdade é uma tese, certo, que foi desenvolvida sobre essa questão da introdução de animais que não são daquela região, porque historicamente essas espécies exóticas sempre foi uma característica da história humana. O ser humano, ele sempre procurou trazer alguma coisa de uma região para outra. Se você for ver, por exemplo, o café aqui no Brasil, ele não é do Brasil, tá? Ele acabou chegando aqui no Brasil. Então não deixa de ser uma espécie exótica. Então quando a gente fala de espécie exótica, a gente pensa só do lado negativo, mas não qualquer tipo de espécie que não é da região. Inclusive espécies que hoje fazem a moçada ganhar dinheiro, certo? O objetivo fundamental de introduzir essas espécies exóticas era o quê? Expandir o sistema econômico. Então a gente está aí no meio do capitalismo de novo. Só que com o passar do tempo, como está aqui no texto, tá? Com a globalização se tornando cada vez mais rápida, mais acelerada,
as redes de comunicação, as redes de transporte e até mesmo a extensão de uma degradação ambiental fez com que muitas espécies saíssem de lugares onde elas tinham seu habitat normal e indo para as cidades, e das cidades elas acabam de certa forma indo parar em outras regiões, certo? Ou em casos curiosos, como a gente vai analisar um pouco mais à frente, de cobras piton, que foram levadas para os Estados Unidos para serem usadas como animais, qual o nome que dá? Animais que fica dentro de casa, gente, não falhou aqui a cabeça agora, animais de estimação, certo? Mas depois o pessoal não tinha meio noção do que estava arrumando. Quando a bicha foi crescendo demais, praticamente rala abaixo. E hoje, lá na região dos Everglades, elas estão detonando com a população de jacarés que tem naquela região, de crocodilos, né? Que tem naquela região, não é a mesma coisa, tá? Os resultados, de certa forma, indicam nos dias atuais que esses processos relacionados à globalização, sobretudo a partir do século XX, acabaram fazendo com que a biosfera fosse afetada não só do ponto de vista de prejudicar o meio ambiente, mas também de homogeneizar essa biosfera, certo? Ou seja, aquilo que antes era separado por uma vasta distância, por continentes, por oceanos, agora está se tornando homogêneo, tá? Isso, de certa forma, gera uma implicação muito grande no meio ecológico, no meio econômico e até mesmo nos seres humanos. Eu trouxe algumas imagens aqui para a gente dar uma olhada de algumas espécies exóticas que nós conhecemos bem, certo? A gente vê, e a gente não vê aqui em Grupi, né? Tá? Não vê assim aqui em Grupi. Pelo menos eu acho que 2 ou 3 dessas a gente não vê aqui em Grupi. Mas uma a gente vê, né? Caramujo, esse caramujo africano aí. Esse caramujo africano, ele veio parar aqui no Brasil, principalmente porque era para ser vendido como escargot, né? Mas a carne não foi apreciada, não era a mesma textura do escargot e também não fazia muito bem a saúde não, tá? Nós tínhamos uma série de doenças. E o pessoal acabou, poxa, era muito mais caro para eles levar essas pragas de volta para a África do que largar por aqui e fazer um outro tipo de viagem. E os caras soltaram, e isso aí se espalhou pelo Brasil de uma maneira muito intensa. Especificamente, lá no Rio de Janeiro, eu morei num local chamado Imbariê. Próximo de Imbariê tinha um parque chamado Parque Municipal da Taquara, certo? Nesse Parque Municipal da Taquara, nós tivemos aí um impacto muito sério com relação a esses caramujos. Os caramujos, pô, a água, eles iam para lá, certo? Um impacto muito sério. E tinha um tipo de lagarto que ele começou a se alimentar desses caramujos e, é claro, foi morrendo, tá? A população de lagarto diminuiu de uma maneira assim absurda, tá? Diminuiu, eles praticamente quase entraram em extinção por conta desculpa, da morte desses lagartos. Tinha uns pássaros chamados anuns, que esses pássaros se alimentavam dos lagartos. Como caiu a população de lagartos, né, automaticamente a população de pássaros também diminuiu vertiginosamente. Só que no tempo que eu morei lá, nessa região, que foi mais ou menos aí de 2004 até mais ou menos 2010, um período curto. Eu presenciei a questão da invasão. Quando eu cheguei nessa região já tinha essa invasão de caramujos. E eu presenciei uma coisa que às vezes Darwin levaria anos, certo? Mas dado as questões evolutivas atuais, a gente presencia de uma maneira mais rápida, certo? Foi muito interessante. Em apenas 6 anos, eu conversava muito lá com a coordenadora lá do Parque Municipal da Taquara, e ela comentava, né, de que não era mais igual era antigamente, quando eu era moleque, morava na região, que a gente ia tomar banho na parque, que não podia tomar banho porque a cachoeira estava infestada de caramujo e provocava problema de saúde e tudo. Então eles chegaram a fechar o parque. Só que depois eles abriram o parque. E aí ela falou que alguns lagartos se tornaram resistentes aos caramujos, ao veneno do caramujo. E por essa razão, esses lagartos, pelo excesso de alimentos, começaram a procriar muito. Então, primeiro, o lagarto surgiu, diminuiu a população. Primeiro o caramujo surgiu, diminuiu a população de lagartos, certo? Aí o caramujo tomou conta.
Conforme os lagartos foram ocorrendo uma seleção natural, somente sobrevivia aqueles que suportavam e se adaptaram ao veneno do caramujo. Conforme esses lagartos foram tendo um excesso de alimentos, a população de lagartos cresceu demais. E a população de lagartos crescendo, a população de corvos anuns, né, que estão no topo da cadeia, também cresceu porque tinha muitos lagartos. Moral da história, o que aconteceu? Cresceu o número de lagartos, aumentou o número de corvos e anuns. Esses corvos e anuns comiam muito dos lagartos e se equilibrou a população de lagartos, que por sua vez tinha equilibrado a população de caramujos. Só que quando equilibrou a população de caramujos, a população de anuns e de corvos aumentou demais, continuava alta. Gente, brincadeira não. Anum e corvo, tá? Anum e corvo. Quando eu estava saindo lá do Rio de Janeiro, em 2010, certo? Eles atacavam bichos de estimação menores, filhotes, certo? Davam bicadas em crianças. Por quê? Passarinhos eles atacavam na gaiola, porque eles não tinham mais tantos alimentos. Por quê? A população de lagartos foi diminuindo, foi sendo controlada pelo excesso da população de anuns e corvos, e como ainda estavam no topo, né, procriaram bastante, eles já começaram a atacar outros animais. Da última vez que eu estive no Rio de Janeiro, em 2017, eu fui na casa do meu cunhado, que mora dentro, ali perto das redondezas desse parque municipal da Taquara, e eu aproveitei, não era mais a mesma coordenadora, né, mas eu perguntei a ela, ao segurança lá como é que estava. Ele falou que não tinha notícia de nada e tudo. E eu perguntei ao Jonas, meu cunhado, ele falou assim: não, Hélio, simplesmente não tem mais esses problemas aqui não. Quer dizer, pouco a pouco a natureza foi se equilibrando. Então, 17, 2002, uns 15 anos você teve esse desequilíbrio com relação aos lagartos. Aqui, esse é o exemplo que eu vivenciei, que eu trouxe a vocês. Aqui nós temos uma cobra. Isso aqui é uma cobra, velho. Ela está engolindo um jacaré. Isso é no Everglades, certo? Um alligator, né, como eles chamam lá, certo? Já lá nos Everglades, o bicho inteiro ela está engolindo. Essas piton, elas foram levadas, como eu falei, né, para celebridades e tudo, para serem utilizadas como bicho de estimação, mas foram soltas e acabou virando um problema. Isso aqui é um tipo de mato, certo? Que esse mato foi colocado para poder alimentar o gado, mas acabou se tornando uma praga. Isso aqui é o javali, certo? Isso aqui são os mexilhões, que também são espécies invasoras. Hoje a gente vai conversar muito sobre esses diferentes tipos de espécies, certo? E esse processo que a globalização está associado. Agora, a primeira notícia, nosso fato motivador, a gente deu a introdução, tá aqui, olha. Homem morre. Sim, cara, ele é capaz de matar um ser humano. E não precisa o cara ser alérgico, tá? Um apicultor de 54 anos. Isso aqui tem 2 ou 3 dias, tá? Acho que tem uns 3 dias, mais ou menos. Um homem de 54 anos morreu em Santiago de Compostela, na Espanha, tá? Já tem na América do Norte, eles já estão pedindo para tomar cuidado, e essa agora foi na Espanha. Segundo, também conhecida como a vespa assassina ou vespa mandarina. Segundo informações de veículos da imprensa, o homem localizou o ninho dessa espécie ao lado das colmeias que cuidava, perto da sua casa. E ele localizou e resolveu que talvez que tinha que mexer, ou de repente nem fez isso, mas o fato é que ela se sentiu acuada. E elas voaram para cima dele, e uma delas ferrou o cara na pálpebra, né, na região ali próxima do olho. Na sobrancelha, aqui logo acima do olho. Não tem uma informação legal no site que eu encontrei essa matéria não é fake, é verdadeira, certo? Mas não tem informação legal se foi por conta do cara ter tomado a picada perto do olho, né? Que praticamente foi mais próximo do cérebro, né? Não sei, mas ou se foi por causa da dor, porque dizem que a dor é terrível, certo? Tem gente que grita de dor. Teve vídeos, inclusive, que circulando pela internet de vespas atacando crianças e pessoas nas cidades orientais, certo? Ela pode medir, essa bichinha aí, até 7,5 cm, tá? E a ferroada dela é venenosa. Ela é venenosa, mas não é aquele veneno tipo de cobra, assim,
fatal, tá? Às vezes você pode sobreviver, mas dependendo de onde foi, dependendo do corpo da pessoa, da resistência, ela pode não sobreviver não. A principal refeição dessas vespas são as abelhas, certo? O negócio delas é invadir, destruir colmeias e se alimentar das abelhas, certo? Mas infelizmente, quando elas se sentem atacadas, elas acabam atacando o homem, tá? Essa imagem que está aqui, eu vou aproveitar assim que a gente está ao vivo, né? Ao vivo não, né? Gravando aqui, eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção. Olha, isso aqui é a mão de um cara. Vocês estão vendo a mão aqui, ó. Olha o tamanho das bichas. E olha aqui, olha, o espinho dela. O espinho é tão grande, gente, mas tão grande, que esse espinho atravessa a roupa dos caras que cuidam das abelhas, né? Dos apicultores. Atravessa a roupa deles. Então estão utilizando roupas especiais para poder combatê-los. E o pessoal lá nos Estados Unidos mandou o seguinte aviso: se encontrar, avisa, certo? Não tenta fazer nada, porque tá tensa a situação. Mas isso aqui é só um dos exemplos. Nós temos outros que nós discutimos hoje. Tá aqui, ó. Aqui no Brasil, os estados do sul do Brasil, tá aqui o site, ó, Revista News, certo? Matéria aqui de 2020, tentando controlar espécies invasoras. Relatório apresenta estratégias nos estados para combater a proliferação, no caso aqui de javalis. Certo? O primeiro relatório foi publicado na Secretaria do Meio Ambiente e o documento resulta da troca de experiências. Problemas onde? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São várias espécies invasoras, mas a maior preocupação deles está relacionada a quê? Ao javali, que traz muitos prejuízos para a agropecuária. O controle do javali ele é autorizado, né, pelo Instituto Brasileiro de Ambientes e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, mas não é tão fácil. E o javali acaba lembrando pra gente também aquele cruzamento, que é o tal do java-porco, que o pessoal fala, né? Que o bicho é meio exageradamente grande, é muita batida, aí tem umas fotos aí assustadoras na internet. E eles não oferecem necessariamente risco direto, assim, de doença, mas eles podem atacar seres humanos, certo? Prejudicar as colheitas, eles podem atacar seres humanos, prejudicar as colheitas. Mas tem aquele famoso carrapato estrela, que também a gente vê nesses bichinhos aí que ficam próximos com o Parque do Mutuca, lá em Palmas. Eu esqueci o nome daquele bicho, velho, não é anta não, também não é javali não. Esqueci o nome daquele bicho. É um bicho parecido um pouco com o javali. Não sei porque falhou aqui na minha cabeça agora. Não vou nem parar para poder pesquisar não, certo? Mas esses bichos aqui, eles ficam carregando aí um tal de um carrapato estrela. E esse carrapato estrela, ele provoca uma doença aí que o trem é pesado. Já é um problema de saúde pública no Rio de Janeiro, já é um problema de saúde pública em São Paulo. Inclusive algumas pessoas já morreram por conta da febre maculosa, certo? Essa febre maculosa que infelizmente está associada a esses animais que transportam esse carrapato, chamado carrapato estrela. Isso é uma questão muito perigosa, fora o ataque direto que esses animais fazem para as pessoas. Certinho? Uma outra notícia que eu trouxe a vocês com relação a essa questão de espécies invasoras, vocês vão até pensar, pô, velho, tem nada a ver, mas presta atenção. Navios roubam água dos rios da Amazônia. Tá parecendo uma notícia assim meia que sensacionalista, né? Ah, não sei o que, o meu nióbio, alguma coisa, a riqueza do Brasil. Não, gente, não tô sem brincadeira, tô só sem brincadeira, sem ser muito sério, tô só brincando aqui com vocês, se é que eu posso, né? Que o que eu tô falando aqui é o seguinte: essa questão dos o roubo de água doce do rio da Amazônia. E o que isso teria a ver com as espécies invasoras, né? A gente poderia pensar que não tem nada a ver, mas tem, vocês vão entender o porquê. Como é que funciona essa questão do roubo da água doce, tá? Os navios, todo navio ele tem um tanque de lastro. Essa imagem aqui de baixo mostra para vocês, tá? Ele tem um tanque de lastro. Esse tanque de lastro, normalmente ele é carregado com água para que o navio ele tenha um maior equilíbrio na hora de navegar pelos oceanos, certo? O lastro ele vai equilibrar a embarcação, tá?
ele vai equilibrar a embarcação. Esse lastro normalmente ele é feito com água, tá? Algumas vezes tem alguns materiais mais pesados, mas a água é que eles abrem as comportas, fecham as comportas, e aí você tem aí o lastro dentro da embarcação feito com água. O que essas embarcações fazem? Elas chegam carregadas. Antes de descarregar, quando elas entram no Rio Amazonas, que é gigantesco, né? Quando elas entram no Rio Amazonas, o que essas embarcações fazem? Elas soltam, elas abrem as comportas para liberar essa água salgada lá da China, da Índia, da Europa, de onde esse barco veio. Solta essa água salgada. Até tudo bem, pô, o Rio Amazonas vai jogar água em direção ao mar. E aí ele faz o carregamento que ele tem que fazer, certo? E na hora de sair, o que ele faz? Ele abre as comportas mais uma vez e capta a água do Rio Amazonas. Isso é chamado de hidropirataria, certo? Ou tráfico de água doce. Parece incrível, certo? Mas os caras estão muito preocupados com isso, porque esses petroleiros, eles estão abastecendo os reservatórios deles. Essas embarcações estão abastecendo os reservatórios com o Rio Amazonas antes de sair daqui do Brasil. E fazem isso, de certa forma, sem pagar nada. Aí você mais uma vez pensa, poxa, mas o Rio Amazonas já vai colocar água lá? Gente, eles fazem isso sem pagar nada, tá? E a gente sabe que nós temos aí uma lei de 1997 que diz que a água é um recurso limitado, de valor econômico e é nacional. Os caras captam aqui para poder vender na Europa, já estão ganhando dinheiro. Aí talvez você mais uma vez esteja se perguntando, tá bom, mas o que isso tem a ver com as espécies invasoras? Bacana. Quando o cara tá lá na China, ele abre as comportas e a água entra. Quando a água entra, entra o quê? Espécies da região da China, da região da Índia, da região do Japão, de outras áreas. Quando ele vai abrir aqui, as comportas para soltar essa água salgada e pegar água doce, essas espécies que entraram lá são soltas aqui e muitas das vezes não tem como se proteger delas do ponto de vista assim natural. Vocês estão percebendo aí como é que aí é que reside o problema nosso, beleza? Nós temos aqui um sapo também, certo? É o chamado sapo da cana, que foi introduzido no Brasil em 1935 para combater besouros, que era uma praga da cana-de-açúcar. Falhou? Não deu certo. E aqui no Brasil ele acabou virando venenoso e se transformou em uma praga. Vocês estão vendo aqui duas plantinhas bonitinhas, né? Legaisinhas, né? Essa daqui é não sei o que de Jerusalém. Espera aí que eu vou pegar aqui o nome certinho. Espinho de Jerusalém. Certo? Essa aqui é o espinho de Jerusalém, muito utilizado em ornamentação. Ela é uma espécie invasora, certo? E esse aqui é a leucena, também é uma espécie invasora. Ah, pode ser que aparentemente não cause problemas, mas são espécies invasoras. Às vezes a gente não tem noção de como que elas são complicadas. Olha só, exemplos de espécies invasoras que às vezes a gente nem conhece, certo? Essas espécies se dispersam de uma maneira muito forte, certo? E se adaptam em áreas degradadas, ou seja, eles recobrem uma área que foi degradada. Ah não, mas isso é maravilhoso, teoricamente. Olha só, mamona, braquiária, capim gordura, aquele capim que eu mostrei para vocês lá no começo, limoeiro, sim, limoeiro, café, sim, o café, velho, eucalipto, pinheiros, lírio do brejo, bambu também, dendezeiro também não é daqui, leucena e espinho de Jerusalém. Quer dizer, são exemplos de plantas que possuem uma grande produção de semente e que elas se dispersam de maneira muito forte, certo? Isso acaba causando problemas aqui no nosso território também, beleza? Atualmente, uma das maiores preocupações que a gente tem aqui no Brasil e até mesmo aqui no Tocantins, a gente fala muito sobre isso, é sobre a questão do eucalipto. Mas só que a gente pensa que não é tão distante assim, né? A gente pensa, pô, é uma coisa recente. Não, olha aqui. Nós temos aqui um livro, As Cidades e as Serras, certo? Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, de 1901, que já citava. Ó, Zé Fernandes, quais são as árvores que crescem mais depressa? Meu Jacinto,
A árvore que cresce mais depressa é o eucalipto, o feíssimo e ridículo eucalipto. Em 6 anos tens aí tormes cobertas de eucaliptos. E isso é utilizado muito, sobretudo aqui no Cerrado, certo? Para gerar renda, tá? E muitas das vezes é utilizado para quê? É utilizado também para poder fazer recobertura florestal. Então os caras colocam aí para poder substituir a vegetação nativa e de certa forma ganhar dinheiro. Tá certo que muitos de vocês devem pensar, nossa, melhor ter eucalipto do que não ter nada, certo? Mas isso aqui bomba, tá? Principalmente pelo grau econômico, mas isso aqui acidifica o solo. Daí vocês tirem as suas conclusões. Encerrando então, vamos agora à nossa atividade, o nosso trabalho, certo? E qual vai ser o nosso trabalho? Você agora é um funcionário do IBAMA, foi nomeado, só não tem salário. E vai escolher uma espécie exótica qualquer, seja vegetal, seja animal, qualquer espécie exótica, ou as que foram citadas, ou alguma outra que você pesquise, certo? E você vai montar um slide em PowerPoint, tá? Igual esse que eu montei, mano, é claro, não é igual a esse, mas estou falando assim, um slide em PowerPoint que você vai escolher uma só espécie. E você, como funcionário, você tipo vai dizer, a espécie é essa, ela veio de tal lugar, e eu, como funcionário do IBAMA, faria isso, isso e isso para combater essa espécie. Tá bom? Você vai mandar para o meu e-mail, tá? Até o dia 3, e 3 do 3 não, deixa eu corrigir aqui, ó. É 3 do 6, certo? De 2020. Belezinha? Então vocês estão aí com mais ou menos uns 15 dias ainda para poder fazer essa tarefa. Beleza? Então 3 do 6 de 2020 é essa data aí da nossa tarefa. Joinha? Pessoal, obrigado, fim de papo, um grande abraço, até semana que vem.